Agora vamos para a próxima história. Quero apresentar a Isabela. Ela é formada em administração de empresas na GV. Ela trabalhou em grandes corporações como Unilever, a Johnson, até se tornar sócia do Zazá Bistrô. E ela foi a responsável por reestruturar o negócio e levar o restaurante para um ponto na cidade de referência e de sucesso. Então, Isabela, por favor. Oi, bom dia a todas. Vou ver se eu consigo. Vou procurar me manter aqui nos 20 minutos. Bom, eu sou carioca, sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, um de 15 e um de 13 anos. E aí eu queria... eu me mudei para São Paulo para fazer a GV, porque, ao contrário da Liana, eu não tinha certeza, desde sempre, do que eu queria. Eu tinha certeza do que eu não queria. Eu sabia que eu não queria trabalhar na área médica. Eu sabia que, embora eu tivesse facilidade com matemática, eu não queria depender do que eu fosse viver em cima de matemática, por exemplo, engenharia, arquitetura. Então, eu resolvi fazer administração. Eu sabia que eu gostava de ler muito, gostava de estudar, resolvi fazer administração. Como eu não tinha uma vocação muito clara para mim desde cedo, eu resolvi fazer administração num lugar, ter uma formação bem bacana. Resolvi fazer num lugar considerado o melhor formador de administradores do Brasil, que era a GV em São Paulo. Bom, me mudei para lá com 17 anos e tive que começar a fazer minha própria comida. E isso, lá na frente, vai fazer uma diferença, como disse a Eliana. Cada pontinho que você vai tendo da sua vida tem uma influência muito grande. Não são coisas soltas, né? Não são, as coisas não estão... Elas todas vão te ajudar o que você vai fazer lá na frente. Bom, fiz a GV, comecei a trabalhar na Unilever, trabalhei 6 anos na Unilever, conheci meu marido em São Paulo, e sempre quis voltar para o Rio de Janeiro. Aí eu tive uma proposta da Johnson, vim para cá, e quando nós viemos, o meu marido, que já ele já tinha bares e restaurantes em São Paulo, conhecidos, quando a gente veio para cá, a gente resolveu fazer juntos um restaurante. E foi depois de uma viagem que a gente tinha ido para a Tailândia, e lá a gente tinha visto um tipo de serviço, um tipo de comida que aqui no Rio de Janeiro não tinha. Então, a gente resolveu fazer um restaurante que tinha um acento do sudoeste asiático, que tinha um tipo de serviço muito parecido com o que a gente tinha visto lá. Bom, a gente veio para cá e um ano e meio depois, o Rio de Janeiro é um lugar muito difícil para conseguir ponto, na época já era muito difícil, há 15 anos atrás, e aí a gente conseguiu achar um ano e meio depois, a gente conseguiu achar esse ponto lá de Ipanema. E eu tinha uma combinação com ele. Na verdade, se a gente não conseguisse fazer esse lugar aqui, eu teria que voltar com ele para São Paulo, onde estavam os negócios dele. E eu morria de medo de ter que voltar para São Paulo. Eu realmente não queria. E aí eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, para eu me dedicar ao restaurante junto com ele, enquanto eu trabalhava numa empresa, numa boa empresa, eu fiquei meio insegura. Então, eu montei o restaurante com ele, mas quem ia tocar o restaurante era ele. Nós tínhamos mais 2 sócios investidores, e ele tocava o restaurante enquanto eu continuava na Johnson. O tempo foi passando, a gente inaugurou o Zazá, foi nas vésperas de 1999, e assim que ele abriu foi um sucesso. Por acaso, assim, quando a gente estava fazendo testes de cardápio, o restaurante ainda estava fechado, aconteceu uma coisa que ia mostrar bem a vocação do restaurante. Nós estávamos lá e apareceu 2 gringos na porta querendo entrar. Eu fui lá e disse para eles que o restaurante não estava fechado, não estava aberto ainda. E aí o chefe, que era um holandês que tinha muita experiência com comida tailandesa, que era o que a gente queria fazer com o restaurante, falou assim: você viu para quem você mandou embora? Eu falei assim: não, era o Jean-Paul Gaultier, aquele costureiro. E aí eu cheguei, fui atrás dele e falei assim: olha, o restaurante está fechado mesmo, a gente ainda está fazendo provas de cardápio, mas você quer ajudar a gente a escolher, quer participar? Ele adorou. Ele estava junto com o dono da maior agência de modelos lá de Paris. Ele veio, ajudou a gente enfim, trocamos ideias, foi uma noite muito divertida e tudo. E a gente abriu o restaurante em novembro.
foi uma coisa muito interessante, porque é quando todos os turistas chegam, começam a chegar em dezembro. Então, o verão, a gente abriu as portas e foi um sucesso, por causa do ponto, por causa do ineditismo do restaurante. Esse tipo de comida é uma comida que dá muito certo com o gringo. E a gente saiu em muitas resenhas, já em fevereiro ou março, uma revista inglesa chamada GQ, que é uma revista muito conhecida na Inglaterra, colocou o Zazá como the coolest place in Ipanema, que é o lugar mais legal de Ipanema. E nisso, a Lonely Planet também, vários guias gringos fizeram resenhas muito elogiosas. Bom, nisso, em paralelo, em 2000, meu marido ele abre o 00, que era uma cozinha contemporânea, que virou um clube, e em 2001 ele resolve fazer umas cervejas para atender os nossos próprios restaurantes, que era o 00, o Zazá, e os restaurantes do sócio dele, que era o Marcelo do Rio, que o Léo falou. Bom, nisso ele fez essa cerveja chamada Devassa, ele fez vários bares, que também a cerveja não só foi para os nossos restaurantes, mas foi para os bares também, e ele começa, obviamente, a não dar mais atenção nenhuma para o Zazá, porque o Zazá era a última das prioridades dele. O 00 era uma coisa grande, a Devassa também começa a crescer muito, tinha que cuidar de uma fábrica, dos bares, então ele deixa o Zazá de lado, e aí é quando eu entro. Que nesse momento, em 2001, eu tive minha segunda filha e, ao mesmo tempo, eu tive uma promoção no trabalho lá na Johnson, que era para eu assumir a diretoria de serviços de marketing para a América Latina inteira, o que significaria eu ficar viajando muito entre todos esses países da América Latina. Isso eram mais 5 anos depois que eu estava aqui no Rio de Janeiro, e eu falei assim, eu com 2 filhos pequenos, uma filha que tinha acabado de nascer, um filho de 2 anos, e eu ficar viajando, perder a rotina, isso não pareceu muito bem. E, ao mesmo tempo, eu tinha um restaurante, nós tínhamos um restaurante que levava meu nome, que estava assim, perdendo completamente a importância. Isso por quê? Porque novos restaurantes contemporâneos foram inaugurados logo em seguida. Há 15 anos atrás, o nosso era um restaurante baseado com a comida, gastronomia contemporânea, com toques do Sudoeste Asiático. E era uma coisa muito rara no Rio de Janeiro você ter restaurantes contemporâneos. Ou você tinha restaurantes super caros, assim, o que a gente chama de high-end, ou você tinha os botecos, ou você tinha algumas tratorias. Então, uma coisa assim, um restaurante como o nosso, quando foi inaugurado, era uma coisa muito única. Mas, logo em seguida, abriram vários. Os nossos pratos estavam exóticos demais. No começo, isso fez muito sucesso, porque os gringos vêm para cá, eles reconhecem esse tipo de comida, eles comem, eles têm essa experiência uma vez e vão embora. O carioca, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, por ano, você iria num restaurante que tem uma comida muito exótica, do Sudoeste Asiático? Você vai, no máximo, uma vez, 2 vezes por ano, e a gente via que a gente quase não tinha o público carioca. A gente, com isso, ao mesmo tempo que a gente estava ganhando um monte de prêmios, o nosso chefe foi eleito chefe revelação, ganhamos vários prêmios na mídia, os nossos lucros, que assim que a gente abriu, inclusive, a gente conseguiu fazer um restaurante de uma maneira econômica, a gente não fez uma coisa, não tivemos arquitetos, fomos nós mesmos que decoramos e fizemos a obra, acompanhamos a obra. A gente teve que fazer um aporte, foi um susto, 2 anos depois, foi um susto. E um sócio investidor, ele que morava em Curitiba, voltou para o Rio de Janeiro e deu a parte dele para a mulher dele. Então, quem teria que tocar o restaurante era eu e uma sócia que eu não conhecia, não era minha amiga, eu não sabia o que estava me esperando. Então, o que fazer nesse momento? A primeira coisa foi o que o meu marido propôs, foi assim, vamos transformar o Zazá num bar devassa, porque isso é garantido, toda vez que eles abriam um bar, era um sucesso, era cheio, o ponto é legal, então vamos transformar ele num bar devassa, ou reverter a situação e eu começar a trabalhar numa área em que eu não tinha intimidade, nem tinha intimidade junto com a Preta, que é a minha sócia.
Eu tomar conta de um boteco realmente, assim, não estava nos meus planos. Assim. Eu não conseguia me imaginar saindo de uma vida de multinacional para tomar conta de um boteco, de um bar devassa. Isso me dava assim, uma tristeza enorme só de pensar. Então, resolvemos assim arregaçar as mangas, eu e a Preta, e aí a gente fez uma limpa geral. Porque, além de tudo, a gente estava com uma equipe totalmente desmotivada, porque o dono quase não aparecia lá. Então, a gente ficou sem chefe e eu assumi a cozinha. Então, toda aquela experiência que eu tinha tido quando eu fui com 17 anos, que eu tive que começar a cozinhar, eu nunca me formei em cozinha, mas eu sempre fiz cursos. Eu viajava para, sei lá, fui para os Estados Unidos, passei por Nova Orleans, aí eu fazia curso de culinária Cajun, culinária crioula. Eu sempre gostei de uma comida diferenciada. Eu assumi a cozinha, treinamento da equipe marketing. O que eu fiz? Eu fiquei com a cozinha como chefe criativa, e eu tinha uma equipe de cozinheiros nordestinos, que são os melhores, super afiados, que eu conseguia elaborar o prato, nós fotografávamos e eles replicavam. Enquanto isso, eu assumi o treinamento da equipe e o marketing da casa. A Preta, que veio da área, ela, ao contrário de mim, e isso é uma coisa que eu vou falar um pouco lá na frente sobre sociedade, ela veio da área de informática. Então, ela tinha uma afinidade, um gosto para números e controles muito grandes, graças a Deus. E aí ela assumiu a área financeira, administrativa e RH. Aí eu refiz o cardápio utilizando a mesma filosofia que eu usava na minha casa. Porque o Zazá nasceu junto com meu filho. Ele tem 15 anos, meu filho tem 15 anos também. Era uma comida contemporânea, confortável, nada exótico demais, mas com identidade, usando sempre, na medida do possível, que era mais difícil há 15 anos atrás, ingredientes orgânicos e preparação saudável. O que isso, há 15 anos atrás, também era completamente novidade. Então, eu conseguia garantir, por exemplo, o frango e os ovos, que eram a coisa mais importante que tinha para uma coisa ser orgânica, isso eu conseguia receber isso direto, o que não sempre acontecia com as folhas e vegetais, que hoje eu tenho. Hoje eu tenho, mas naquela época, às vezes eles chegavam, às vezes tinha tido uma geada, alguma coisa assim, eu não tinha. Mas o frango e os ovos sempre eram orgânicos, que era uma coisa que eu fazia questão de servir, já que eu só consigo servir algo que eu coma. Então, fazia parte da minha filosofia. Enquanto eu fazia isso, a Preta ela estancava desperdícios, uma administração austera, sistemas de controles, compras, cozinha e estoque. Não tinha uma Coca-Cola que era vendida que a gente não soubesse. Então, isso é uma coisa extremamente importante. A gente estava presente dia e noite, e, se fosse necessário, a gente servia a mesa também. E era uma rotina louca, porque, ao mesmo tempo, eu tinha 2 filhos pequenos. Então, a gente tinha que fazer isso, a gente se revezava, ou pelo menos uma estava, ou estava a outra, para controlar. Como vocês devem saber, porque quem controla uma casa, quem faz compra para casa, quem fala com a empregada, quem vê tudo, assim, no meu caso, sou eu. Acho que no caso da maioria das mulheres, a gente acaba fazendo isso. E na educação das crianças, ver como elas estão, leva para cá, leva para cá. Então, era uma coisa assim, eu tinha que jogar nas 11. Bom, junto com essa mudança, a gente começou a introduzir alguns eventos no restaurante. O que a gente começou a fazer? Eu fazia uma aula de filosofia com a filósofa Viviane Mosé, que fala na rádio, fala no Fantástico, mas antes também, juntamente com essa culinária, com essa proposta saudável, que era uma coisa mais única, a Vivi não era muito conhecida. E aí a gente começou a fazer, lá no Zazá, o chamado Bobó da Vivi no Zazá. Ela é capixaba, então ela cozinhava aos domingos o bobó de camarão capixaba, que em vez de dendê, usa azeite de oliva, tem várias características. E ela também falava, a gente servia isso, e ela falava poemas, saía pelo restaurante recitando poesias. E eram almoços catárticos, e as pessoas começaram a ir ao restaurante também para isso, e para ter um evento diferente num domingo que eu não costumava abrir.
Começamos a ter intervenções artísticas plásticas. Bebel Franco, Zé Moga, Juliana Bolini. Por quê? A gente não tinha, como foi aquele momento que a gente... vou ter que falar bem rápido agora. Como era um momento que a gente não tinha dinheiro para comprar móveis novos, etc., a gente começou a chamar artistas plásticos que faziam umas intervenções que foram fazendo esse bric-a-brac do que é o restaurante. Grafite na área externa, a gente tem uma parede para fora, que hoje é muito disputada por grafiteiros, e aí a gente chamou vários artistas conhecidos e que ficaram conhecidos, por exemplo, esse Gás, que é um cara do Alemão, ele fez essa parede no Zazá, e ele ficou, a partir disso, a gente divulgou, etc., ele agora ele expõe na Europa, ele ficou um cara super... um cara super reconhecido. E uma outra última coisa, a gente também, depois da Vivi, que nós paramos, num outro ano, eu tinha o domingo, era um domingo a gente não trabalhava. Eu era muito amiga de um ator chamado Rodrigo Pena. E eu chamei ele fazia um projeto, ele tinha feito um projeto chamado Projeto Ambiente, num outro bar, ele não estava fazendo nada na época. E eu falei assim, Rodrigo, vamos fazer uma matinê aqui no Zazá? Vamos fazer uma festa, assim, mas tem que ser, não é festa eletrônica, é uma festa tipo um bailinho. E eu não sei se vocês já ouviram falar dessa festa bailinho, que, na verdade, vazou o Zazá e ganhou o mundo, virou uma festa gigantesca. Mas ele começou no Zazá, era uma coisa... à tarde, a gente tirava todas as mesas, a gente começamos a chamar os amigos, o negócio começou a crescer tanto que eu fiquei apavorada. Eu falei, vão quebrar meu restaurante inteiro. Então, o Cello, que era, na época, tinha esses bares Devassa. Num dos bares Devassa, em cima tinha um clube chamado 69. E eu falei assim, Rodrigo, vamos passar a sua festa lá para o 69, porque agora o negócio está ficando muito perigoso aqui. E de lá ele foi e ganhou o mundo. Bom, segredos de uma sociedade. Essa questão de ter os perfis complementares. Provavelmente, se a Preta fosse minha amiga, se a gente tivesse conhecido como amiga, nós poderíamos ter gostos muito similares. E era capaz de nós duas ficarmos concentradas na mesma área. O fato de termos perfis complementares é fundamental. A gente brinca dizendo que eu faço o dinheiro entrar e ela faz o dinheiro ficar. Se fosse por ela, a gente não gastava nada, não investia em nada. E se fosse por mim, eu gastava tudo, investia em tudo. Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo que os nossos perfis são complementares, nós temos valores muito parecidos. Nós temos valores no que a gente acredita, o que a gente quer com o restaurante, e a confiança que nós temos uma na outra. E essa é a nossa frase, que nós só servimos aos nossos clientes o que nós servimos aos nossos próprios filhos. Bom, aqui é a fachada do Zazá, que vocês podem ver que é uma fachada muito única. Ele nunca foi feito por um arquiteto, então ele não tem a marca de ninguém, ele é uma coisa muito única. E a gente brinca dizendo que ele é um work in progress, porque ele não termina. Eu estou sempre mudando. É um ambiente confortável, singular e com identidade. E a gente descobriu que isso é uma coisa que conquista muito as pessoas. Assim, quando as pessoas, principalmente, eu tenho uma quantidade de gringos gigante que vai ao restaurante e a gente não faz nada específico para isso. Eu não faço propaganda, eu não dou percentual para hotel, eu não faço nada, eles vêm mesmo. E eles adoram. Eu desconfio que é porque existem restaurantes incríveis no Rio de Janeiro, mas todos muito similares ao que você pode encontrar em Nova York, Londres, Los Angeles, Tóquio. E o Zazá realmente é uma coisa única, porque não tem como não ser, porque ele nunca não está terminado. Ele tem um erro, e é um erro que é o erro do que não é perfeito, e eu acho que isso dá um certo conforto também para as pessoas. Essa aqui é o Salão Superior e tem uma historinha curiosa aqui, que é o seguinte, da gente fazer do limão uma limonada. Eu sabia que ninguém gosta muito de subir uma escada para ficar em cima. Todo mundo sempre vai querer ficar na varanda e no salão interno. Então, eu pensei, eu tenho que fazer, quando a gente montou isso, eu tenho que fazer algo para que as pessoas queiram ir para cima. O que a gente pode fazer para as pessoas quererem subir e eu não perder esse lugar? Que
teoricamente, todo mundo falava para eu fazer a cozinha em cima. Só que se eu fizesse a cozinha em cima, eu ia perder toda essa parte. Então, nós resolvemos fazer uma coisa super lúdica. Quando você vai para cima, você tem que tirar os sapatos para entrar, porque essa parte é toda feita de tapete. Na verdade, aqui não está dando para ver, mas isso aqui é um tapete que imita grama, porque eu brinco que isso aqui é os Jardins de Éden, do Zazá. Aquelas flores são flores de lata. Em cima, essas luminárias são como se fossem casinhas de passarinho. E as mesas são baixinhas. Então, você entra num universo. Aqui você tem umas cortinas antes de você entrar. Então, é como se você estivesse entrando num universo próprio, num universo onírico, de sonho. E hoje em dia, esse é o lugar mais disputado. É o lugar assim que as reservas, onde termina primeiro, é aqui em cima. Aqui são só detalhes para vocês verem. Aqui o tapetinho que eu falei que parece uma graminha. Aqui é a varanda do restaurante. Aqui é o salão principal. Vocês veem que ele é uma coisa assim muito distinta. A varanda é um ambiente. Você tem 3 ambientes distintos. Ele tem 92 lugares internos, mas ninguém acha. Todo mundo acha que é um restaurante muito menor, o que é bom porque dá um certo aconchego. E essa é uma frase que está até colocada na parede, porque o restaurante é cheio de frases que eu saio escrevendo. Eu pratico muito esse criar mata-morte. Eu estou sempre eu mesma pintando. Ixi, Maria, deixa eu ver. Acabou. Eu posso usar mais um pouquinho, bem rápido. Bom, então, seguindo, para inovar é uma coisa que a gente precisava fazer para poder crescer. Para crescer, o que seria o normal? Seria abrir outro restaurante? A gente teve muitos convites para abrir o próprio Barra Shopping, quando ele fez uma área, um anexo, uma coisa nova que eles fizeram lá. Eles convidaram a gente, falaram para a gente que financiariam a nossa obra. A gente teve várias condições interessantes para ir para lá. Mas eu virei para a minha sócia e falei assim, se a gente crescer lá para a Barra, o restaurante fica em Ipanema, eu moro em São Conrado, ela mora no Leblon. Imagina a gente atravessar a cidade todo dia, porque tem uma coisa também que é o seguinte, eu quero crescer, eu quero expandir meus negócios. Mas, como eu disse antes, eu tenho 2 filhos. Se eu fizesse um outro restaurante lá na Barra da Tijuca, de algum lugar eu ia ter que tirar o tempo. Eu ia ter que tirar ou o tempo do meu trabalho atual, do restaurante, ou ia ter que tirar o tempo dos meus filhos, ou ia ter que tirar o tempo meu, porque a gente precisa ter um tempo nosso também. É um tempo que a gente faz uma ginástica, é um tempo que a gente tem que ler um livro, é um tempo que a gente tem para a gente. Então, crescer e fora que um restaurante, você abrir todo um custo fixo, onde você paga funcionários, etc., é um investimento muito, muito grande e com muitas implicações. Que maneiras que a gente resolveu crescer? A gente resolveu crescer com catering. Catering é um buffet. A gente teve isso, vários clientes começaram a pedir para a gente fazer festas, eventos, jantares, e a gente resolveu crescer organicamente. No começo, a gente usava a equipe do restaurante, que eu contratava alguns freelas, preparava tudo no restaurante, ia para a casa das pessoas. Depois, isso começou a ficar muito grande. Uma vez eu entrei na cozinha e vi um dos freelas com o pessoal da equipe brigando por causa de uma faca. Eu falei assim, pelo amor de Deus, brigar por causa de faca não vai dar certo. E eu levei para minha casa. Eu falei assim, não, vamos começar a fazer na minha casa, eu tenho uma cozinha bem grande, vamos fazer lá. Depois a coisa começou a continuar, esse crescimento, e a gente pegou um sobrado super bonito, grande, parecendo o Zazá, lá em São Cristóvão. Isso tudo organicamente, a gente não teve que colocar nenhum. Depois desse aporte que eu fiz, naquele momento atrás, quando teve aquele momento de inflexão, a gente não teve que fazer mais nenhum aporte. Isso tudo foi organicamente que a gente foi crescendo. 2 anos depois da gente abrir o Zazá em casa, a gente abriu o Zazá para Filhotes. Como o Zazá para Filhotes é o nosso catering infantil, que surgiu a partir das festas que eu fazia para os meus próprios filhos, que tinha assim, eu não pensava em fazer disso um negócio, mas a gente começava, eu fazia comidas saudáveis, eu fazia coxinha de galinha com frango orgânico, assado em vez de frito, mas que tinha cara de frito, crocante. Comida que é atraente para as crianças, porém que não é junk food.
E eu não estou falando aqui de baixa caloria, não. Eu estou falando de junk. Você não colocar óleo onde você não precisa, você não colocar o hambúrguer, por exemplo, a gente não fazer uma coisa enorme usando aquelas, o que a maioria dos bufês infantis na época faziam, que é aquelas bolachas congeladas de carne, sabe lá Deus o que está ali dentro também. Nós pegávamos a carne, a gente moía a carne na hora, a gente tinha um cuidado muito grande. E aí as mães das outras crianças, quando vinham aqui, ficavam loucas e pediam para a gente fazer. E a gente, uma delas até falou assim, por que você não faz o Zaza for Kids? Falei assim, gente, Zaza for Kids, eu não consigo usar esse anglicismo todo. Então eu falei assim, vou fazer um Zaza para filhotes. Assim. E o Zaza para filhotes foi um sucesso, acho que foi o primeiro... Quer dizer, acho não, foi o primeiro buffet para crianças de comida saudável aqui no Rio de Janeiro. Sem doutrina, que eu não estou falando de doce de ameixa, eu não estou falando nada de coisa doutrinária, vegetariano, nada disso. É fazer uma comida gostosa e saudável. Bom, isso são as nossas 3 marcas complementares, que é o Zaza Bistrô, o Zaza para filhotes e o Zaza em casa. O Zaza em casa, eu vou mostrar para vocês entenderem o que a gente faz. A gente precisou também se diferenciar. A gente começou, o começo do Zaza em casa, a gente fazia muita coisa para moda. Então, eu fazia marcas, eu lembro de uma vez, tinha o Sommer, que era dono dessa marca Sommer, hoje em dia não é. Ele fazia uns desfiles apoteóticos, etc. E ele veio fazer um desfile que era todo espacial, era o tema. E ele ia fazer dentro do planetário. Ele perguntou para mim se eu poderia fazer alguma coisa que tivesse que pudesse ajudar ao tema. Então, eu fui lá pesquisar, e aí o que a gente fez? Nós fizemos sucos dentro de tubos de ensaio, servidos com gelo, em cima de gelo seco, que saía aquela fumacinha. Eu pesquisei e descobri que a quinoa era aquele grãozinho, que hoje é muito conhecido, ele era o único vegetal que subia para o espaço com os astronautas. Então, a gente fez umas quentinhas de alumínio e a gente fez uma salada de quinoa com frango orgânico. Eu sei que foi um sucesso. Fizemos os tais hamburguinhos marcianos, que eu faço o pão com espinafre desidratado, então ele fica verdinho, e a gente serviu como hamburguinhos marcianos. Fez um sucesso danado. Na época, a Constança Pascolato, que estava lá, veio para mim e falou assim, olha, eu nunca como nesses caterings de moda, porque sempre tudo um bando de porcaria, e eu estou amando. Isso daí, para mim, foi um super elogio, fiquei super feliz. E eu vou mostrar para vocês algumas imagens rápidas do que a gente faz. A gente precisava se diferenciar. A maioria, eu faço buffet, como todo mundo faz, que as pessoas se servem, mas eu sempre achei, desde o meu casamento, esquisitíssimo, quando você vai em casamento e tem aquele buffet em que aquelas pessoas chiquérrimas, com aquele vestidão, todas vão para uma fila de buffet com aquele prato, segurando o garfo, e com medo de entrar na fila de novo, coloca tudo junto, tudo que ela vê pela frente. Então, ela coloca o peixe, ela coloca a massa, coloca a carne, só para não ter que entrar na fila de novo. E assim, aquela pessoa chiquérrima com aquele prato de estivador. Né? Eu sempre achei aquilo uó. Aí eu comecei, e vi isso no meu casamento. Né? Aí eu comecei a falar assim, quer saber, eu vou fazer porções pequenas, mas não, porque as porções pequenas que as pessoas faziam antes era só de massa e risoto, massa e risoto, massa e risoto. E eu também acho uma chatice isso. E eu comecei a pensar em maneiras da gente fazer aquela alimentação principal, mas bonitinha, bem servida, e que a pessoa não precisasse entrar em fila, que a gente pudesse estar servindo o tempo inteiro e que não fosse massa e risoto, massa e risoto. Então, a gente começou a fazer, e é por isso que uma das razões que o buffet é bem conhecido, são por essas cumbuquinhas que a gente faz em casamentos, em festas. Então, essa daqui é a mini moranga. As cores não estão tão bonitas aqui, mas isso é uma delícia. Camarão, bobó de camarão na mini moranga. Ali, esse aqui é um espaguete ao limone com atum, com gergelim. Ali é um fricassê com cogumelos. Aqui é um creme brulee. Isso aqui, as noivas ficam loucas, né? Com esse coraçãozinho assim, o creme brulee com gengibre no buffet.
Então, a gente começou... Isso aqui são... Eu faço buffet também, né? Eu também faço buffet para aquele buffet para as pessoas se servirem, mas a gente tem toda uma louça diferenciada, eu faço um acervo muito grande, em vez de alugar as coisas, eu vou comprando ao longo do tempo, e a gente mantém uma sala de acervo para fazer esses buffets diferenciados. Isso aqui são algumas coisas que eu faço. O Zazá para filhotes, na verdade, é aquilo, é comida para criança levada a sério. Então, não é doutrinário, como eu já te falei, mas é a comida, é o tipo de comida que eu dou para os meus filhos. Então, não tem tranqueira. Assim, essa que é o principal. Uma coisa muito engraçada é que assim, algumas mães viram para mim e falam assim, porque cada um tem que ter o seu nicho, você tem que se identificar aonde você quer atuar. Esse é o tipo de trabalho que eu faço. Então, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, não dá para não usar o frango orgânico para ficar mais barato? Porque ela quer a imagem que eu tenho, que é trabalhar com saudável, mas ela não quer que eu trabalhe e pagar mais barato. E aí eu tenho que dizer para ela, talvez seja o caso dela pegar outro buffet, porque esse é o meu trabalho. Eu não posso fazer uma coisa, porque daqui a pouco, se eu começar a fazer isso, eu não vou ter mais essa imagem que eu tenho. Exatamente, eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu faço. Então, não, eu não posso baixar meu preço para trabalhar com ingredientes de segunda linha. Então, isso aqui, por exemplo, olha só, a gente faz uma coisa, criança adora isso, é só um jeito de você apresentar. A gente serve com buquinhas, com uvinha sem caroço e com a banana em forma de golfinho. A criança vai comer uva numa festa igual ela comeria brigadeiro. Aliás, mais, porque brigadeiro ela não consegue comer tanto, né? Mas uva ela faz assim, ó, tac, 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 tac. Adora, adora, isso faz um sucesso. Aqui é o canapé Joaninha. A gente faz essa basezinha de queijo. O que tem aqui? Queijo de Minas, tomate e azeitona. As crianças amam isso, amam. Olha aqui, de novo, comida saudável, gostosa. Aqui é o milho da praia. A gente serve o milho, corta ele em pedacinhos, na palha de milho. Não precisa ser aquele milhão enorme, mas ela pode comer quantos ela quiser. Mas a gente faz o milho da praia. Tudo o que a criança gosta. Aqui, em vez de batata frita, a gente faz a batatinha assada, crocante, com alecrim. E serve nesses conezinhos. Aí, também ninguém é de ferro. Aqui a gente, por exemplo, é o nosso mini briga brownie, que é tipo uma micro tortinha com massa de brownie, brigadeiro e morango. Esse daqui é o cupcake Romeu e Julieta. Aqui, copinhos de gelatina natural. A gente faz a gelatina com suco natural da fruta, corta cubinhos e serve para as crianças. Aqui é biscoito de polvilho sem gorduras trans. Isso aqui é uma coisa que foi dificílimo eu aprender a fazer isso, porque, normalmente, aquele biscoito Globo que a gente acha, todo mundo acha incrível, lotado de gordura trans, lotado. Assim, a gente descobriu uma maneira, que a gente tem uma receita, que a gente faz ele não fica tão aerado, ele é um pouco mais concentrado, mas ainda assim. E a gente usa, a gente faz com espinafre, a gente faz com beterraba, fica coloridinho assim. Para adulto, a gente faz com curry, que fica uma delícia. A gente tem também o sistema de delivery, que está crescendo cada vez mais, que a gente faz toda uma papelaria. Vocês veem que tem todo um sentido, a comunicação visual de todas as marcas, todas elas se falam. Uma coisa importantíssima, como eu falei lá atrás, a equipe, quando eu peguei o restaurante, ela estava totalmente desmotivada pela falta de presença do Cello, que quase não aparecia mais. Cello é meu marido. Aí a gente foi, ao longo do tempo, desenvolvendo, eu aproveitando toda a minha experiência de administração de empresas, de multinacional, a gente começou a aplicar coisas que eu já vi aplicando em empresas super grandes. Primeiro, caixa de sugestões, e as sugestões que são aplicadas, o funcionário ganha um prêmio. Às vezes, assim, o prêmio, às vezes, é uma que eu peço para os meus fornecedores me darem, por exemplo, garrafa de champanhe, garrafa de vodka, às vezes 1 quilo de camarão. A gente fala assim, olha, o prêmio desse mês
para a caixinha de sugestão é tal coisa. Então, nem é uma coisa muito cara, mas as pessoas se esforçam para colocar uma sugestão e uma sugestão aplicável, né? Porque senão entra qualquer coisa. Então, a sugestão que a gente aplicar, eles dão um prêmio. A gente tem um negócio chamado cliente oculto, que eu faço isso mais ou menos a cada 2 anos, por pelo menos 6 meses, que é o quê? É uma empresa que eu contrato, nem é tão caro quanto possa parecer. A pessoa vai, ela manda pessoas diferentes, de todos os tipos de idade, gênero, às vezes vem acompanhado, às vezes é gringo, às vezes não é. Vai almoçar ou jantar no restaurante em dias alternados, horários alternados, e ele vai verificar tudo. Ele vem, agora está mais sofisticado, antes eles preenchiam e me davam um negócio. Agora eles vêm até com uma câmera escondida, gente. Vai assim no óculos, vai na caneta, vai no colar, tal, e eles filmam tudo da entrada do restaurante, como é o atendimento dele, como é a comida. Ele vai no banheiro, que eu faço questão, tenho horror a banheiro sujo. Então ele vai no banheiro, vê como está o banheiro, tal, não sei o quê, e depois ele ainda preenche tudo. Se tudo for incrível, ele se revela na hora, chama a gerente, ele dá um prêmio a quem atendeu e a própria gerente. E, de qualquer jeito, eu recebo todo esse relatório no final do mês, e é uma coisa que eu posso sempre estar calibrando o que está acontecendo no restaurante. A gente faz simulações da vigilância sanitária, porque, gente, isso é um terror. Você fica colocando regra, e sempre está passível de erro. O que eu faço? Eu tenho uma nutricionista que também vai em horários e dias alternados, que ela não vai avisando, ela vai, às vezes, em pleno funcionamento, às vezes ela vai durante a tarde, às vezes vai de manhã. Então, ela checa tudo. Checa no bar, checa no restaurante, checa tudo, no estoque, validade dos produtos, como é que está armazenado, se não pode, porque você não pode misturar frango com carne, com peixe, com leite, com não sei o quê. Então, ela checa absolutamente tudo e me dá um relatório. As praças que não tiverem problema, as pessoas têm bônus. E também o bônus não é grande coisa, às vezes é R$50, às vezes é R$100, mas as pessoas também isso vai acumulando. Todo mundo conta com isso. Acabou. Tá. Bom, enfim, a gente faz isso e a praça ganha, e é um jeito que a gente mantém a vigilância sanitária. A gente tem corrida do mês e a gente tem investimento em formações, cursos e viagens para as pessoas que a gente acha que são as pessoas chaves do restaurante. Falando em novidade, eu também lancei um livro, esqueci de trazer meu livro, foi um livro que a gente lançou para os 15 anos do restaurante, é O Mundo Encantado do Zazá Bistrô. Eu escrevi esse livro contando toda a história e dando várias receitas, dos clássicos, do restaurante, do Zazá para filhotes, Zazá em casa. Foi um exercício de desapego, porque eu tinha várias coisas que eu morria de ciúme. Eu tenho um prato que todo mundo me pede, minhas amigas sempre me dá receita, me dá receita. Eu preferia, uma mousse de wasabi que faz sucesso danado, eu preferia levar na casa dela do que dar receita. Era assim, eu sou muito amiga da Fernanda Torres, ela sempre me pedia, e ela escreveu essa abertura do livro para mim, e ela sempre me pedia, eu não dava receita, eu levava. Agora, desapeguei, está no livro. E sempre a gente fazer promoções sem canibalismo. Por exemplo, eu não faço essa coisa, não dou descontos, não incentivo, não dou desconto para hotel, eu prefiro dar tudo em cima do meu preço, tentar manter meu preço justo. E o que a gente faz por exemplo, isso a gente entregou agora no Dia da Mulher. As mulheres que fossem ao restaurante, no Dia da Mulher, recebiam uma coisa que eu chamei de bem amada, que foi exatamente isso aqui. A gente tem mortinha orgânica, depois de anos, a gente fez mortinha orgânica, que fica a 25 quilômetros de Nova Friburgo, e que lá eu mantenho a grande coisa. Eu poderia dizer que hoje 80% das minhas coisas são orgânicas, com exceção do tomate, do morango, porque isso não dá o ano inteiro, mas todos os meus verdes, todo o meu frango, todos os meus ovos são orgânicos. E aqui são eventos que a gente fez e que a gente sempre participou. A gente fez o Vivo Summer, que foi na Vieira Solto, a gente fez durante um verão inteiro, eu não lembro se isso foi 2004, eu acho. A gente foi o único restaurante da São Paulo Fashion Week que eles homenagearam o Rio de Janeiro. Então, a gente foi convidado para ir para lá. Nós fizemos fomos o único restaurante da São Paulo Fashion Week, onde uma cidade que tem os restaurantes mais incríveis. Eles trouxeram a gente daqui para lá, com todos os custos que isso significa. Fizemos também vários Fashion Rio, fizemos vários restaurantes do Fashion Rio.
E, bom, corri. Obrigada.